Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica institucional. Aqui conversamos sobre as principais pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Nesta temporada, trazemos os dirigentes da Unesp. Você vai conhecer um pouco mais da estrutura desta importante universidade brasileira. São mais de 46 mil alunos. E hoje o assunto do diálogo são as ações da Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, a PROEX. Quem conversa com a gente é a pró-reitora de Extensão, a professora Maria Amélia Máximo de Araújo. Professora, é um prazer recebê-la em nosso estúdio. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Eu que agradeço essa oportunidade. Acho que é um momento muito especial para que a gente possa mostrar um pouquinho do que é feito na extensão universitária da Unesp. Com certeza. A Unesp mantém hoje 1.387 projetos de extensão universitária e é a Pró-Reitoria de Extensão quem zela por todos esses projetos, que são uma ponte entre a universidade e a comunidade. É a partir da extensão que a Unesp se faz ainda mais presente na sociedade. Professora, para começar, o que caracteriza um projeto de extensão? Um projeto de extensão, ele tem que ter características próprias. Essas características levam em consideração uma metodologia que deve ser, ela é diferenciada para a extensão universitária. Nós podemos trabalhar com questionários, podemos trabalhar com entrevistas, com relatos de experiência, e isso configura a metodologia da extensão universitária. Nós temos ainda que procurar integrar o ensino tanto de graduação como de pós-graduação e a pesquisa. E a extensão fazendo esse elo de tudo que é produzido na universidade com a sociedade. Então, tudo que é feito dentro dos muros da universidade, ele tem que ser levado e aplicado na sociedade. Na medida que esse projeto é aplicado na sociedade, ele também traz embutido nesse projeto as experiências da própria comunidade. Então, existe uma troca de saberes e essa troca de saberes, os alunos trazendo esses conhecimentos populares para a universidade, nós estamos retroalimentando a nossa universidade e fazendo com que novas pesquisas, novos projetos possam ser desenvolvidos. E como nasce um projeto de extensão? O projeto de extensão, ele nasce a partir de um diagnóstico. Sempre deve acontecer desta forma, a partir de um diagnóstico dos problemas que existem numa comunidade e trazendo para a universidade, onde nós temos pessoas especialistas que realizam pesquisa a respeito, então, e juntamente com os alunos, então esse projeto é criado. É tanto uma demanda que a comunidade pode trazer, como o professor ou o próprio aluno identificar, né? Exatamente. Então, essa identificação que vai ali na base e vê quais são aqueles problemas, ou então, quando procuram a universidade, necessitando de algumas resoluções. E aí a Unesp pode fazer a sua parte. E sempre usando a experiência que foi adquirida na universidade. Os projetos se enquadram em 11 áreas diferentes. E em quais áreas a Unesp mais desenvolve projetos? Então, nós temos cerca de quase 1.400 projetos que são anuais, que são apresentados anualmente. Fora esses, nós ainda temos projetos institucionalizados, que são projetos que têm muitos anos de vida, há muito tempo, que são permanentes, eles vêm acontecendo já há muito tempo. Mas o que a gente nota é que a área, tanto de educação como a área de saúde, são as áreas com maior número de projetos. Neste ano, nós estamos trabalhando com cerca de aproximadamente 400 projetos em cada uma dessas áreas. E por que isso acontece? É porque são áreas cujo foco é exatamente o indivíduo. É onde se faz a prestação de serviço, a prática tanto da educação como da saúde, ela se dá na prestação de serviços à comunidade. Mas, além dessas duas áreas, nós temos também áreas que estão se destacando, estão crescendo. A extensão na universidade, ela está crescendo muito. Então, nós temos lá a área de agronomia,
a área de meio ambiente, a área de cultura, com um número considerável de projetos. E até a área de tecnologia, que é mais voltada para a pesquisa laboratorial, atualmente a gente vê que ela está crescendo muito na universidade. Então, a gente chega à conclusão que todas as áreas têm possibilidades de trabalhar com comunidades e prestar um serviço e beneficiar essa sociedade. Gostaria que a senhora pontuasse duas coisas. Qual a importância de se participar de um projeto de extensão para o professor, o docente e para o aluno? O professor, ele tem algumas regras a cumprir na universidade. Então, o professor, quando ele é contratado, principalmente em período integral, ele tem lá que cumprir metas, que é o ensino da graduação, da pós-graduação, a pesquisa e a extensão universitária. No caso dos projetos de extensão universitária, o professor, ele é o coordenador. Sempre é um professor o coordenador. Como tal, ele tem que criar esse projeto. Então, como é que ele vai criar? É o que eu falei agora há pouco. Ele vai buscar quais são os problemas, fazer diagnóstico, ver como é que ele pode realizar esse projeto. Ele tem que reunir as pessoas que vão trabalhar no projeto. Um projeto de extensão universitária, ele na hora da sua criação, ele tem que ter a participação de docentes, pode ter a participação de servidores, ele tem que ter obrigatoriamente a participação dos alunos de graduação e os atores sociais. As pessoas que estão lá na comunidade, elas têm que fazer parte no momento, porque nós não podemos propor alguma coisa para uma comunidade se ela não quiser, se ela não tiver interesse nisso. Então, eles são fundamentais no momento de se realizar, de se propor um projeto. Além disso, o professor, ele tem ainda que, depois de criado esse projeto, ele tem que ver os meios, para onde ele vai submeter esse projeto, se é numa pró-reitoria ou se é em editais, que podem ser também atendidos com esses projetos, e, a partir daí, separar os trabalhos, quem vai fazer o que dentro do projeto, é o aluno, é o servidor, é o ator social. É gerenciar mesmo, gerenciar, né? Todo esse projeto, fazer esse gerenciamento, buscando recursos para que isso possa acontecer também. A ProEx mantém um programa de apoio aos estudantes e é sobre isso que a gente fala no próximo bloco. Não saia daí! Voltamos e a gente continua a nossa conversa sobre os trabalhos da Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Quem conversa com a gente é a pró-reitora Maria Amélia Máximo de Araújo. Um componente fundamental nos projetos de extensão são os alunos. E a Pró-Reitoria de Extensão tem um programa específico de apoio e permanência estudantil na universidade. Só no ano passado foram investidos cerca de 12 milhões em bolsas de estudo, auxílio alimentação, auxílio aluguel, além de aprimoramento. Professor, o que é esse programa de permanência estudantil? Então, o programa de permanência estudantil, ele foi criado na década de 90 e a partir daí ele era um programa pequeno, abrangia um número pequeno de alunos, mas a partir daí ele foi se aperfeiçoando. E até os dias atuais a gente sempre procura melhorar esse programa. Esse programa existe porque, veja bem, quando nós pensamos assim na democratização da universidade, da própria sociedade, nós lembramos de ingresso às universidades. Mas para os alunos que vêm de uma situação de carência, não adianta só ingressar na universidade pública e gratuita. Eles precisam também de apoio, porque a situação deles é muito difícil. E é imprescindível que se tenha esse programa de apoio ao estudante. Os alunos, nesse programa de apoio aos estudantes, a gente permite que, apesar dos valores não serem tão altos, a gente proporciona ao aluno a sua continuidade dos cursos.
Então, o aluno, além de ingressar, ele precisa de transporte, de alimentação, de moradia, ele precisa de livros, dependendo do curso, ele precisa de equipamentos, e a gente sabe que esse programa pode auxiliá-lo nisso. Caso esse programa não aconteça na universidade, eles terão grandes dificuldades de permanecer nos cursos. Apesar de terem entrado por mérito na universidade, eles podem abandonar esses cursos de graduação com um sério comprometimento para a vida deles, que deixam de se formar e galgar assim, postos de trabalho mais reconhecidos, e também para a universidade, que estrutura seus cursos, contrata os professores, ela coloca recursos em infraestrutura para que os cursos possam funcionar, e se o aluno desiste do curso, tudo isso fica prejudicado. Então, além de serem talentos que podem ser desperdiçados, não? Exatamente, porque a gente sabe que os alunos, quando eles recebem bolsas, eles acabam tendo um desempenho até melhor, e a gente tem, assim, conhecimento de alunos que foram bolsistas dessa bolsa de aluno carente e que hoje eles despontaram no mercado de trabalho em postos assim, bastante relevantes. Para este ano, 2012, estão previstas cerca de 3.600 bolsas e elas se dividem em diferentes categorias. Explica para a gente como funciona. Então, as bolsas, elas se dividem em 3 tipos de bolsa. Na Pró-Reitoria de Extensão. Existem outras na universidade, mas na extensão são esses 3 tipos. Então é a Bolsa de Apoio Acadêmico Extensão 1, que ela é voltada para os alunos com carência socioeconômica. Essas, neste ano, elas são em número de 1.600. Existe na universidade uma cota fixa que já vai para as unidades. Ao iniciar o ano, essas cotas já vão para as unidades universitárias. E essas cotas são variáveis entre as unidades, porque dependendo do curso, existe uma demanda maior de alunos com essas necessidades, então havendo essa variação. E existem a Bolsa de Apoio Acadêmico 2. Essa é para os alunos independente de situação socioeconômica. São alunos que vão trabalhar em projetos de extensão. E que neste ano nós estamos trabalhando com 2.000 bolsas. Esses projetos, esses alunos selecionados, eles são selecionados pelos coordenadores. Então o coordenador tem seu projeto aprovado, ele já tem os alunos que ele trabalhou ali para a montagem daquele projeto, então serão esses os alunos. E o aluno também poderá ser carente num projeto de extensão, que muitas vezes a gente observa que alunos que tiveram dificuldades nos seus estudos, na sua vida, eles têm muito interesse em participar de projetos de extensão. E para participar desse projeto, precisa ter perfil para isso, precisa gostar de gente, precisa trabalhar com sociedade. Então, é nessa modalidade que tem as 2.000 bolsas. Vocação, né? E ainda existe a Bolsa de Apoio Acadêmico Extensão 3. Essa são as unidades que subsidiam esse projeto. Então, são os alunos, eles vão fazer um trabalho técnico-científico relacionado com uma necessidade de sua unidade. Então, pode ser a monitoria, pode ser um trabalho de informática ou em laboratórios de pesquisa. Então, ela tem esse diferencial. Então, além das 3.600 bolsas, ainda existem aquelas que são oferecidas pelas próprias unidades. E como o aluno pode requerer se candidatar a uma dessas bolsas? Então, na bolsa, no caso da Bolsa 1, que é para o aluno com carência, existe uma comissão, ele tem que se dirigir a uma comissão que existe em cada uma das unidades universitárias. Lá, então, essa comissão é constituída de docentes, de servidores, de alunos, de uma assistente social. E aí é feito, ele responde a um questionário, eles avaliam esse questionário e após essa avaliação, pode ser feita entrevistas com esses alunos e ainda, no caso de dúvidas, é feita uma visita domiciliar para comprovar as respostas que foram colocadas no questionário. No caso da 2, aí é o perfil.
o perfil do aluno para trabalhar em projeto. E aí ele é selecionado pelo coordenador da pesquisa. E além das bolsas, há o auxílio moradia, o auxílio alimentação, que a senhora já até citou para a gente. Explica um pouquinho melhor. Então, além das bolsas, gostaria também de informar que ainda existe uma bolsa que ela é atribuída aos alunos com necessidades especiais. Então, que essa bolsa ela é atribuída a um colega para que o acompanhe, porque ele tem algumas dificuldades, então um colega vai acompanhá-lo. Esse acompanhante recebe uma bolsa. Olha, que interessante. E os outros auxílios, então nós temos o auxílio aluguel, nós temos 1.200 vagas em moradias, mas não é suficiente, nem todas as unidades têm moradias, e elas nem têm porque muitas delas não há necessidade, são poucos alunos que procuram esse tipo de auxílio. Então, para isso, nós temos o auxílio aluguel, para compensar que não existe moradia em alguns campos. Nós temos 600 auxílios aluguel que vão ser atribuídos aí para os alunos que tiverem necessidade. O Diálogos faz um breve intervalo e volta já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Diálogos e hoje o nosso bate-papo é sobre os projetos da Pró-Reitoria de Extensão. Aqui com a gente a pró-reitora Maria Amélia Máximo de Araújo. Além do programa de permanência estudantil, a Unesp tem um programa de inclusão, que são os cursinhos pré-vestibulares. E a Proex é responsável por esses cursinhos, que têm o objetivo de facilitar o ingresso do estudante da rede pública na universidade. Professora, como são organizados esses cursinhos? Esses cursinhos pré-vestibulares, eles são iniciativas voluntárias. Os alunos é que se submetem, eles que procuram a cada uma das faculdades para oferecer esse cursinho. Hoje, nós já temos um sistema todo organizado. Então, nós temos 26 cursinhos. Esses cursinhos têm os seus coordenadores discentes e todos eles um coordenador docente também. E estão espalhados por todos os municípios da Unesp que nós temos praticamente unidades. Praticamente em todas as unidades, né? Todas as unidades têm um cursinho. E com isso nós estamos atendendo quase 5.000 alunos egressos da escola pública, complementando os seus estudos e dando a oportunidade que esses alunos possam concorrer aos vestibulares, ao Enem, de uma forma assim, nas mesmas condições que os alunos que vêm de escolas públicas, de escolas particulares. Com esse cursinho, a gente está, não só esses alunos conseguem uma boa colocação nos vestibulares, só para você ter uma ideia, nesse último ano, 2011, porque esse ano nós ainda não temos o resultado dos vestibulares, foram colocados na universidade cerca de 1.380 alunos nossos, cursistas. Egressos desses cursinhos. Egresso dos cursinhos. E desse número, 1.100 eles foram para universidades públicas, federais, estaduais. Então isso mostra... Olha, que positivo. Isso também mostra que os nossos alunos de graduação, eles têm um comprometimento muito grande com esse projeto. E eles procuram fazer o melhor desse projeto. Existe, inclusive, assim, uma até disputa entre os cursinhos da Unesp. Quem coloca mais, porque a Pró-Reitoria ela faz uma premiação todos os anos. Assim que sai o resultado dos vestibulares, nós fazemos uma premiação para o cursinho em recurso financeiro. Então, eles sabem que o que colocar mais alunos na universidade será o melhor, o primeiro lugar, o segundo lugar e assim por diante. E os alunos chegam a receber bolsas para participar dos cursinhos? E além disso, nós temos esses quase 5.000 alunos que nós trabalhamos, recebem todo o material gratuitamente. Então, esse material ele tem toda a programação que vai cair nos vestibulares. É um material que auxilia muito.
São 21 apostilas que são entregues para esses alunos. E os nossos alunos professores, que são nossos alunos da graduação, eles também recebem bolsas. Nós temos cerca de 380 bolsas que são atribuídas a esses alunos. E, além disso, nós temos os voluntários, outros que não necessitam de bolsa, mas que também querem colaborar para o desenvolvimento desse programa na Unesp. Então, alunos de graduação que tiverem interesse, né, em se voluntariar, as portas estão abertas. Sempre, né? abertas. E não são só alunos da Unesp, muitas vezes são alunos de outras universidades. Podem também. Pessoas que têm aposentados, que querem colaborar, ser voluntário no cursinho, a gente trabalha também com esse voluntariado. Professora, e há outros projetos de extensão de relevância? Gostaria que a senhora comentasse alguns. O projeto do coral, as empresas juniores tocadas pelos alunos. Então, na verdade, eu diria que os nossos 1.500 projetos são todos relevantes. Eles envolvem todas as áreas, eles trabalham com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, com negros, com índios. Então, eles todos são muito importantes, mas tem aqueles maiores. Então, nesse caso, nós temos a UNAT, por exemplo. A UNAT tem 5.000 alunos, 21 núcleos distribuídos na nossa universidade e é um projeto muito interessante também. As atividades são variadas, dependendo de cada um dos núcleos. Temos aí o coral. O coral nós temos 15 núcleos, que se desenvolvem aí nas unidades. Temos a nossa orquestra acadêmica, ela é composta totalmente por alunos da Unesp e tem o nosso diretor artístico que comanda essa orquestra, além de outros grupos culturais que nós também temos. E no caso das empresas juniores, que você citou, são 54 hoje na Unesp e elas são o nosso orgulho, porque nós somos a única universidade com um grupo de empresas júnior organizado e sendo o maior do Brasil. Essas empresas, elas prestam consultoria para pessoas físicas, microempresas e pequenas empresas que não teriam condições de pegar uma assessoria profissional já. Então, utilizam as nossas empresas juniores. Professora, só para adiantar para o nosso público sobre a UNAT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade da Unesp, a gente vai ter um programa especial que você confere na próxima temporada do Diálogos. Professora, para a gente concluir, gostaria que a senhora pontuasse qual a relevância de todas essas iniciativas, qual o reflexo disso para a sociedade? A Unesp ela tem uma característica assim, singular, né, que é o fato de nós estarmos distribuídos em 23 municípios do estado de São Paulo. Isso facilita que se proponham projetos de extensão. Até por esse motivo é que nós temos tantos projetos de extensão. Esses projetos, eles são a oportunidade que nós temos, que a sociedade tem de se beneficiar com toda a pesquisa que é resultante na universidade. Então, todos os avanços científicos e tecnológicos, eles podem ser aplicados mediante um projeto de extensão, porque é ele que faz essa integração com a sociedade e beneficiar toda essa população que tem inúmeros problemas e que uma parcela deles pode ser, pelo menos em parte, né, resolvidos pela universidade. Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar essas informações tão importantes e falar de extensão, que é um dos pilares da nossa universidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e a possibilidade de falar de coisas assim relevantes que a nossa universidade faz. Que fazem a diferença, né? Que faz a diferença. E o Diálogos de hoje fica por aqui, mas na internet você tem acesso a esta e as demais edições dessa temporada sobre a Unesp. Até mais, a gente se vê!